Boa noite, Flavinha. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? E você, Ivan? Tudo certo. Então tá bom. Como é que tá aí de Vale do Capão? Quarentena no Capão, não tem coisa melhor no mundo. Presente. Muito bom, muito bom. Muito bom estar aqui. Maravilha, maravilha. Ó, a Raquel aí, ó. Boa noite, Aê! Raquel. Juraci, boa noite, meu amigo. Como vai? Tudo bom? Pessoal do CMN aí, Bia do Vale e Alexandro, Osíris também, Bruno do Vinho Logo. A galera chegando. Aí. Thaísa, E dá com lá do um e Pará. manda pra quem vocês acham que tem que assistir isso, que é importante. Vai aprender um pouco. Boa noite, Juraci, tudo tranquilo? Forte abraço. Andréa Andréia! Torres. Você conhece a Andréa, é? É, porque você também? Conheço. Colonial Treviso, é isso aí. Muito bem. Conheço a Andréa Torres, de longas datas. Amiga minha. A Mas gente se essa mulher é afastou um um anjo, pouco. cara. Essa mulher é um anjo, um anjo. É um amor de pessoa ela. São anjos que caíram na terra. Sem dúvida. Mundo pequeno, né, Andréa? Muito bem. Maravilha, que delícia. Bem-vindo, Fernando. Obrigado pela presença. Que vocês aprontam. A gente vai falar agora que a gente vai aprontar. É. Eu estou bebendo um vinho da Miolo, Turiga Nacional, safra 2018. E você, Flavinha, tá bebendo alguma coisa? Tá bem, hein, Ivan? Eu tô bebendo um branquinho, um tarapaca, tá. Arapacá. Isso, tarapaca. Saúde. Saúde. Não temos Baita muitas vinho opções, mesmo, viu? Baita vinho, mas Fernando. Pois é, pessoal, vamos dar início, né? Enquanto as pessoas vão chegando aí. é isso mesmo. Abra Pode mesmo, André. abrir. Abra Vamos um vinho aí para abrir. acompanhar a gente. É, Pegar um queijinho aí para contar uma história, vai ser bom. Denise, uma amiga lá de São Paulo, entrou aí. Aê, Denise. Bem, para quem ainda não me conhece, eu sou Ivan, sommelier. Essa é a Flávia, Cheese Hunter, que tem um projeto fantástico aí pelo Brasil, de curadoria, de ajuda aos pequenos empresários e pequenos empreendedores e queijeiros, viticultores, produtores de café, produtores de diversos produtos, pequenos produtores. A gente vai falar um pouco mais disso no final.
quando a gente falar sobre o projeto Segredo. No final a gente revela. E, infelizmente, né, por conta do Covid, a Flávia teve que ficar isolada no Capão, eu aqui em Salvador, e os nossos planos de fazer um curso de harmonização de queijos e vinhos, que estava tudo programado já, tudo, ele realmente acabou não acontecendo, a gente teve que cancelar, né? Mas estamos traçando agora um projeto novo para São Paulo, né? Eu vou fazer a primeira turma, que já lotou a turma aqui, né? Em Salvador, graças a Deus. Queijos nacionais, vinhos nacionais, vamos valorizar o vinho nacional, o produto nacional, e para o nosso Brasil crescer novamente, né? Que a gente precisa estar junto para que os produtos nacionais sejam realmente reconhecidos e valorizados, né? E aí Sempre. eu quero que você fale um pouco mais, Flávia, do seu projeto de vida, de como você entrou nesse mundo todo do queijo, né? Para a gente começar a iniciar aí um pouco de bate-papo, de troca de ideias, de informações sobre tudo isso. Vamos lá. Minha história começou, eu sempre fui consultora, sempre implantei sistema integrado, sempre fui especialista em custo, em gestão. E há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, a consultoria me mandou trabalhar num laticínio. E eu achei aquilo muito mágico, porque eu nunca tinha tido contato com empresa alimentícia. E eu via todo o processo do leite, desde o leite chegando do caminhão, entrando, sendo pasteurizado, homogeneizado e todos os itens. Os queijos saindo, sendo processados, doce, iogurte. Eu achava aquilo fantástico. E ajudava a custear. Então, como eu tinha que fazer o custo, eu entrava na produção, eu via tudo o que acontecia. E desde aquela época eu já gostava de queijo, já levava queijo para casa e já ficava testando o queijo de um laticínio e do outro. Eu queria saber por que o queijo de um laticínio era diferente do outro. E aí, eu lembro que eu chegava com queijo em casa, minha mãe falava, Flávia, onde você vai vir com tanto queijo? Eu falava, nós vamos comer, né? E assim, desde aquela época, 10 anos atrás, eu já gostava de experimentar os queijos. Depois de um tempo na minha vida, eu gostei muito da região, passei a visitar muito Minas Gerais e eu entrei num festival gastronômico, caí de paraquedas num festival gastronômico sem saber que estava tendo e vi uma produtora de queijo Minas artesanal falar do queijo, o que era o queijo para a família dela, o que aquilo tinha modificado na vida. Aí virou uma chave, eu falei, opa, pera um pouco. Eu sei o quanto o laticínio paga de 1 litro de leite para um produtor, para um retireiro de leite. E aí eu vi o que aquilo estava fazendo na vida do produtor do queijo Minas artesanal. E que o queijo Minas artesanal começava a ter uma certa projeção no Brasil e no mundo. Aí eu falei, nossa! Aí vi o retireiro de leite, que levanta 4 horas da manhã, chama a vaca pelo nome, para entrar tudo dentro de um caminhão, misturar e pasteurizar. Eu falei, não, virou uma chave. Eu falei, preciso fazer alguma coisa. Daí eu criei a Deleite Cru, sem saber muito o que era. Mas eu virei fã do leite cru, porque eu sabia o que era pasteurizar. E aí foi assim que surgiu a Deleite Cru. E aí eu comecei a vida divulgando, falando, comecei a querer estudar o porquê do leite cru e mesmo ainda prestando consultoria, todo final de semana eu ia atrás, eu pesquisava, eu ia conhecer uma fazenda nova, eu queria saber o porquê. Por que um queijo de leite cru era tão diferente de um queijo de leite pasteurizado? Bem, e a gente sabe que existe um processo de fabricação, né? Inclusive, nós dois gravamos, vamos dar um spoiler aí, né? O meu já está no ar, mas o seu vai sair sábado, né? Gravamos os episódios sobre queijos, né? Eu falei sobre queijos e vinhos pelo podcast do Sun Brothers, né? Do episódio 13. Você vai estar falando, vai ao ar no sábado com o episódio 15.
João tá aí, ou é João ou Vitor, que estão aí, que tá aí, que entrou com o Sun Brothers. E a gente teve o privilégio de estar nesse, né, participando desse programa fantástico deles, que são sommeliers, o João é como ele se denomina, né, um projeto de viticultor, além de todos os dois serem wine hunters da Miolo, né, faz um trabalho fantástico lá de estudo junto com a Miolo também, e tem muito conhecimento, né? Então, para mim, foi uma satisfação muito grande gravar um episódio com eles do podcast, falar sobre um pouco de harmonização de queijos e vinhos, falar sobre uma curva crescente e decrescente que a gente faz de contato, né, dos queijos e dos vinhos, né, tanto de uma forma como de outra. E é muito prazeroso. É um dos cursos que eu mais gosto de lecionar. Eu já fiz 14 turmas de queijos e vinhos presenciais, né? E estou agora com a primeira turma semipresencial, né? Que vai ser fantástico, com certeza. Sim. E a gente está com um projeto aí para São Paulo, Jundiaí, e vamos crescer para o Brasil dentro da onde a gente tiver parceiro para poder equacionar todas as coisas, né? Então, existe uma diferença, a gente sabe, como a gente já conversou bastante, sobre a questão do terroir, né? A gente sabe, eu falei no podcast, e que eu falo sempre nos cursos, que cada queijo tem sua particularidade, né? O queijo feito na Itália, ele tem uma consistência diferente do queijo no Brasil pela questão do terroir, do que o gado se alimenta, pela composição do alimento, do trato com o animal, do tipo de animal, da raça do animal. O leite que vai sair é completamente diferente, porque tem interferência de clima, de tempo, de tudo, né? E é uma coisa muito próxima ao que a gente vê no vinho. Todo o processo de fabricação, que tem aplicação do terroir, correntes do ar, interferência do sol, do tempo, variação em amplitude térmica. Então, tem todos esses elementos que fazem a composição do vinho, inclusive fermentação, maturação, tempo de maturação. E aí eu queria que você falasse um pouco, Flávia, diante de tudo isso que eu falei, né? Qual a diferença entre um queijo de leite cru, né? E um queijo normal, tradicional, né? Você me falou que tem a história de um pingo, né? Quero saber mais um pouquinho sobre esse pingo aí. O que é o pingo? O pingo, ele é uma característica exclusiva do queijo Minas artesanal. O queijo Minas artesanal, ele é único. Ele não existe em nenhum outro lugar do mundo. Então, ele foi considerado patrimônio imaterial aqui no Brasil, justamente pelo método de produção e como ele é fabricado. Então, o que é o pingo, né? Todo mundo fala assim, nossa, mas qual que é a diferença? Num queijo normal vai o leite, o coalho, de uma forma básica, o fermento e o sal. No queijo Minas artesanal, não vai o fermento. O fermento é o pingo. O que é o pingo? É aquele soro que escorreu do queijo da noite anterior. Aquilo mantém as características do terroir, do queijo, do lugar, do animal, da pastagem, da temperatura. Aquilo faz manter a identidade do queijo. O queijo de Minas frescal, ele acresce alguma enzima para a produção do coágulo, para ele poder coagular o leite e começar o processo de queijo? Sim. Ou é uma enzima natural mesmo? Não. Todo queijo você tem que colocar o coalho. Ele não faz isso sozinho. E por que o queijo Minas artesanal é tão especial? E por que ele é o meia cura, que todo mundo fala, é meia cura? Porque quando os portugueses vieram para cá, eles iam explorar os territórios e eles não conseguiam levar um queijo mole. Então eles tinham que deixar o queijo curar. Por isso que se chama queijo meia cura. E qual a diferença de um queijo feito com leite cru dessa maneira e de um queijo de leite pasteurizado? O leite cru não estraga. Então, quando a gente vê, olha lá, Ivan, quando a gente vê nas viagens, a gente sempre vê que a pessoa anda com queijo e com vinho. Por quê? Porque é vivo. Porque não vai estragar. O pessoal está perguntando aí se né? o pingo da canastra tem esse pingo.
o pingo característico da canastra. Esse pingo, então, quando os portugueses vieram, o que eles faziam? Eles produziam com o coalho, que era do intestino dos animais lá específicos, o sal, o leite, que já era extraído naquela temperatura do animal, a 26, 27 graus, e Inclusive, aí era esse tourinho que servia como um fermento. E o que aconteceu? Por que a canastra, eu sempre costumo falar dessa história, porque todo mundo confunde. Acha que meia cura é sinônimo de canastra. Canastra nada mais é do que uma microrregião. Então, quando os portugueses, onde se iniciou tudo? Iniciou lá no Campo das Vertentes, São João del Rei, Tiradentes. Eles levaram isso para Canastra. Só que em São João, em Tiradentes, a Maria Fumaça chegou. E aí os queijos começaram a serem escoados mais fácil, então eles saíam mais frescos. E na Canastra, pela região, pela dificuldade que era o acesso à região, os queijos começaram a ficar mais maturando. Então criou-se esse Canastra. Mas hoje são 7 as micro-regiões aptas à produção do queijo, que tem certificado, que podem fazer. Então, isso é bem delimitado e é muito interessante porque um queijo de uma micro-região é muito diferente de outro. Então, quando você começa a conhecer, um queijo do Campo das Vertentes, um queijo da Canastra, um queijo da micro-região do Cerro, de Araxá, é muito distinto as características que é o terroir. Isso é sensacional, né? Então, sim, sim. Cada terroir tem sua especificação tem, diferente, né? sim. Vai acabar finalizando. Além de uma Sim, fazenda para outra, de uma região para outra, também você consegue perceber muita diferença. é, bastante. É que nem o vinho, né? O vinho, às vezes, a gente tem pequenas parcelas, né? A gente tem, às vezes, micro-regiões e nano-regiões, né? As nano-regiões, às vezes, é apenas uma videira. Uma videira apenas tem aquele clima específico naquela videira, né? Então, o É, terroir é uma coisa muito importante, tanto para o queijo como para o vinho. Por isso que eles se combinam tanto, né? Casamento, sim, assim, harmonioso, por isso que seduz tantas pessoas. E por isso que é fascinante falar disso aí, de queijo, de vinho. é muito Agora, tem uma bom. interessante que eu falo muito nos cursos que eu dou, que a história do queijo começou muito com o transporte do leite, quando os viajantes iam, né? E aí faziam as bolsas com estômago de boi, né? E ficava o resíduo da enzima do estômago do boi, e o queijo começava a coalhar, e as pessoas não entendiam. Então, essa enzima que faz que coalha o queijo, ela é uma das origens dela, né, vem exatamente do estômago do boi, não é isso? É isso mesmo. Foi assim que foi descoberto, né? Que aquilo poderia coalhar e se transformar num alimento, né? E que fosse comestível. Isso é. Eu acho que isso faz parte da história. E isso vem. Que nem a gente fala do transporte, né? Bem antigamente eles usavam para transportar folhas, né? Eles envolviam aquele queijo em folhas. E hoje a gente vê que está voltando assim aqui no Brasil, muitos queijeiros estão inovando e estão usando essas coisas, uma folha diferente, um item diferente, um mofo diferenciado para explorar tudo dentro desse sabor que antes, às vezes sem querer, você transformava aquele sabor do queijo no transporte. Então, isso é. Aí iniciou todo o processo, né? Sim, A gente tem uma produção grande hoje, né? Tanto em Minas como em São Paulo, né? Isso que você acompanha de perto, tanto esses produtores. São pequenos produtores, eles produzem, além de queijo, o quê, Flávio? É mais? olha, os queijeiros, assim, em Minas a gente tem muito produtor de queijo que está se certificando, que está buscando se adequar às normas. Só que Minas é a tradição. O mineiro segue a tradição. Qual E certificação? é uma certificação que o queijo, feita pelo IMA, Instituto Mineiro,
E lá eles têm a certificação de que eles podem circular com esse queijo. Então o IMA foi lá, já fez toda, já verificou queijaria, eles estão atendendo as normas, sanidade, tudo certinho, porque queijo de leite cru, como o queijo não passa por um processo de pasteurização, o leite não passa pelo processo da pasteurização, o Sim. leite tem que ser muito bom, né? O leite tem que ter uma qualidade muito boa. Por isso que às Claro. vezes aqui no Brasil as pessoas ficam tão assim por ser um queijo de leite cru. Então essas queijarias, elas seguem umas normas, inclusive que o queijo só pode sair da queijaria depois de 21 dias, quando se tem essa certificação. Mas E isso garante um pouco. esse prazo dos 21 dias seria o prazo que ele ficaria em maturação ou é por determinação da própria certificação? Oi? Porque às vezes passa no processo de maturação, né? Isso, pelo processo de maturação, mas só depois de 21 dias que, pela lei, teoricamente, ele pode sair da queijaria. E Entendi. aí, Minas segue essas regras, né? Tem esse esquema. E São Paulo já não. São Paulo já virou um mundo à parte. São Paulo, ela é inovação. São Paulo já foram fazendeiros que já mandaram os filhos para estudar, para a Europa, então todo mundo voltou com ideia. Como não tinha aquela tradição mineira, minha avó, meu bisavô fazia o queijinho, né? Aquela história dos animais. Então, aquilo, São Paulo foi uma explosão de sabor e de invenção de outros tipos de leite, como ovelha, búfala, cabra, sabe? Então, e queijos únicos, né? Como se fossem algumas, seguindo alguns padrões europeus, mas invenções mesmo dos queijeiros paulistas. Então, eu acho que isso criou uma diferenciação muito grande entre Minas e São Paulo. O pessoal está perguntando aqui, temos produtores um ao lado do outro que possuem grande diferença de leite, tudo por questão de alimentação, exatamente o que a gente falou. A questão da alimentação do gado, né? A ração que é utilizada, o capim, tudo isso modifica o leite que vai modificar também o queijo que é produzido, né? Seja bem-vindo, João, Ednei. Não é isso? Tá me ouvindo, Flávia? Agora tô. A internet aqui dá uma falhada. Se o João entrou aí, então o Sam Brothers, que está como Sam Brothers, é Vitor, né? Exatamente, André. Assim como o vinho, cada vinho tem o seu terroir específico. Tem. Um Toriga Nacional, como que eu estou bebendo aqui, produzido no Brasil, no Rio Grande do Sul, não vai ser a mesma coisa do Toriga Nacional produzido em Portugal, né? Vai ser completamente diferente. São texturas e elementos que vão aparecer no vinho e no queijo que são completamente distintos. Aí eu falei isso no episódio 13, você com certeza falou algo disso no episódio 15. Mas como a gente estava falando, né? A questão do mercado hoje em dia, diante da Covid e tudo isso, como é que os pequenos produtores têm enfrentado toda essa situação, já que muitos deles dependem de visitação em loco, né, das pessoas, pela razão do turismo, pela região que as pessoas vão visitar. Tem uma campanha muito grande de pessoas que buscam valorizar o pequeno produtor, né? Eu, inclusive, tenho feito muito isso aqui dentro de Salvador. Eu acho que as pessoas que são pequenas têm que valorizar os pequenos produtores, os pequenos comerciantes, tudo isso. E de que forma você está contribuindo, Flávia, com todo esse processo? Eu sei que você está distante, que a gente está meio que de braços e mãos atadas, mas dentro de pequenas parcelas e pequenas atitudes a gente está conseguindo mudar algumas coisas, né? Eu queria que você falasse um pouco disso e de todo o projeto que você tinha pensado antes
de toda essa situação do Covid, né? Para que a gente possa contar um pouco mais de todas essas ações que a gente vem traçando. Olha, eu acho assim, eu percebi que muito produtor percebeu que hoje está mudando um pouco o jeito que se deve vender. Então, acho que o Covid está fazendo a gente pensar em outras possibilidades, né? E eu tinha imaginado, antes do Covid, que eu estou nesse projeto, que não sei se a gente fala agora ou fala depois, Pode começar a que falar. pode começar a falar. Então, eu pensei num projeto, porque quando eu ia atrás de queijo, né, e eu via que tinha muito mais coisa, né? Tinha muito mais coisa artesanal, fantástica, que eu experimentava e falava, nossa, isso existe. E que eu passei a descobrir. E eu achei muito pouco eu deixar aquilo só restrito ao queijo. E aí eu ficava pensando, né, o que, que eu podia fazer. O fato de eu estar no Capão, de eu ter vindo pela primeira vez para a Bahia, foi porque eu vi uma reportagem na TV, num programa chamado Tá na Hora do Café, e ele estava Sim. falando aqui do Vale do Capão, da Terroir Cafés. Eu falei, nossa, mas tem café lá? E eu, na minha cabeça, eu achei que só tinha café em Minas. Eu falei, eu preciso conhecer. E aí, em função de todas essas coisas que eu sempre gostei, eu criei o projeto chamado Deguste o Brasil. Porque eu acho que a vida é um deguste, você tem que degustar, você tem que conhecer, você tem que saber aquilo. E esse projeto, ele tem três braços, né? O primeiro são as rotas turísticas, que é o turismo de experiência. Porque eu percebi que quando as pessoas viajavam, elas não acabavam não conhecendo o produtor e acabavam entrando dentro de uma loja e comprando um queijo que às vezes nem era daquela região, uma cachaça que não era daquela região, um doce, pagando muito caro e deixando de comprar do produtor local. Então eu vi que aquilo era de uma riqueza tão grande que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Aí uma agência se uniu a mim, que é a Ria Viagens, e a gente resolveu fazer esse caminho que é baseado na Rota da Bairrada, em Portugal, que é uma rota muito bonita. Um turismo bem de experiência, bem focado para que as pessoas conheçam mesmo aquilo, com jantares, com almoço, com os produtos da rota. Não é aquele turismo, é para você conhecer mesmo e curtir. E um outro braço do nosso projeto seriam as lojas colaborativas e o nosso site como uma vitrine de todos os produtores. Então, por região, as visitas, restaurantes, café, todo mundo que de alguma forma priorize e valorize o pequeno. Só que a história nossa da loja colaborativa, o que, que a gente pensou nesse momento? Vamos fazer uma loja para ajudar todo mundo. Então, a gente está pensando em colocar um ponto agora, primeiramente em São Paulo, que é um lugar com muita gente, para conseguir escoar essa produção do pessoal principal do Campo das Vertentes no momento, que foi onde a gente já fez, já conversou, já catalogou. Então, tem gente com muito queijo, tem gente com muito material, com muito café, que precisa realmente escoar, porque eu tenho a Lúcia, né, uma queijeira muito, ela ganhou o prêmio, ela ganhou bronze no Mundial da França em 2017, ela fala assim, minhas vacas não sabem do Covid, elas continuam produzindo. Então, Todas é as isso aí, vacas, né? esse projeto. Inclusive, esse projeto você tinha pretensão de expandir também para a Bahia, né? E outras Por isso regiões, que eu tô porque aqui. aqui também na Bahia a gente produz café de alta qualidade, né? Principalmente na região de Vitória da Conquista, Chapada Diamantina. Chapada Diamantina a gente tem um café, fazer um merchan para o pessoal de graça aqui, né? Que é o Latitude 33, que inclusive é degustado lá no Vaticano, é o café que o Papa bebe, né? Na verdade, grande parte do fato de eu estar aqui na Bahia foi porque eu vim mapear, né, Ivan? Você junto. Eu vim mapear esses produtores. Mas Então, eu conheço. a gente vai mapear tudo.
já começar esse mapeamento, porque assim, a Bahia ela é muito ímpar, né? Quando eu Sem descobri que dúvida. tinha gente produzindo queijo de búfala, de cabra, um queijeiro em Morro de Chapéu, uma vinícola lá, Inclusive, cerveja. o pessoal da Sun Brothers são os proprietários de uma da vinícola lá em Morro de Chapéu, que é a vinícola E Reconvec, e eles também colaboram junto com a fabricação de queijo com o suíço lá, que é um queijeiro. Eles produzem queijo de cabra lá. então, Inclusive, eu e vou aí cobrar aqui ao vivo, já que eles estão aí. Eles me prometeram um tal de um queijo lá de Morro de Chapéu, até agora eu não recebi, mano. e assim, o que eu acho é que isso é de uma riqueza tão grande, e você descobrir isso e poder mostrar e mapear, juntar e fazer com que as pessoas que venham aqui consigam ter acesso a um tipo de informação dessa, porque eu converso com 90% das pessoas que vêm para cá ou vão para Minas. Olha, você foi em tal lugar? Não. Aonde? Tinha. Então, ou a pessoa é muito assim, ela vai muito atrás, ela vai muito focada naquilo que ela quer, ela monta um roteiro, ela pesquisa muito, mas a maioria vem por impulso, vem porque viu alguma coisa e acaba deixando passar uma das maiores riquezas que a gente tem no Brasil, que é essa variedade gastronômica, essa diferença que a gente tem de um estado para o outro absurda e rica demais, sabe? Então, Inclusive, eu, o intuito do deguste é esse. inclusive, eu postei hoje uma coisa, né, e ontem eu falei isso numa live que eu fiz com a Michele, da Vinícola Hélios, Sim, que o interessante dessa pandemia foi que me trouxe para o mundo virtual, que eu não tinha vivenciado ainda, e eu puxei ela também para esse mundo virtual, que ela não tinha experiência também nenhuma, nem eu, né? Estamos iniciando, mas toda quarta-feira, às 20 horas, a gente tem feito uma live. E toda quarta-feira a gente fala sobre um determinado terroir do Brasil. E como eu aproveito que estou estudando sobre tudo isso, eu aproveito catalogando um monte de coisa que eu leio sobre tudo, né? Sobre Bahia, que a gente falou, sobre Minas, que a gente falou na semana passada, Santa Catarina, que a gente falou ontem, e vamos falar na quarta-feira da semana que vem. Né? Então, quer dizer, o Brasil é vasto, tem uma cultura maravilhosa, são coisas esplêndidas que realmente tem que ser catalogada, tem que ser dissecada por completo. Os pequenos produtores, os grandes produtores, todos eles têm que ser catalogados. O Brasil é de uma riqueza monstruosa em termos de produtos culturais. A cultura da gente é uma diversidade imensa de povos, de raça, de sabor, de aromas. Uma coisa assim é, estúpida. E eu, cada dia mais me apaixono e eu tenho falado constantemente que Deus me dê saúde e possibilidade para eu poder verdade. mapear tudo isso, né, depois do Covid, porque o vinho se tornou uma paixão para mim muito grande há alguns anos já. E o que tem de vinícola, o que tem de casta sendo cultivada no Brasil, coisas que a gente só via na Itália, na França, e a gente vê, quando a gente começa a pesquisar e catalogar, a gente vê que está sendo produzida em Santa Catarina, que tem sendo coisas fantásticas sendo produzidas na Bahia, em Minas, terroirs sensacionais. Né? Então, é um mundo, uma vastidão, né? Mas eu vou aproveitar É. aqui para responder uma pergunta aqui que a Karina Guimarães fez. Qual a característica que devo procurar no vinho para harmonizar com os queijos mineiros? Bem, os queijos mineiros, assim como todos os queijos, existem vários tipos, né? A gente tem a textura do queijo, a Flávia sabe muito bem disso. A gente tem uma interpretação são 7 queijos, né, Flávia? A gente tem São, o frescal, o mole, o semi-mole, né? O duro, o azul e o temperado, né? Basicamente seria isso, né? isso. O que Aí ela dentro quis dizer dessa. com Né? queijo mineiro, ela quis dizer com queijo Minas artesanal, seria isso? Seria basicamente isso daí, né? Mas a textura do queijo em si, vamos supor, ela tem uma curva, né? Ela sai de uma acidez
que o queijo frescal ele é um pouco mais ácido, né? E ele vai com uma salinidade extrema, que é o queijo temperado, o queijo azul, que ele é muito mais salgado do que o queijo frescal, que o queijo frescal ainda tem um leite ainda muito fresco, né? Então ele é muito vivo, a acidez ainda é muito pulsante do queijo. Então você tem que Sim, observar a questão da salinidade e da acidez do queijo de acordo com a salinidade e de acordo com a acidez, né, e o tanino do vinho. Para as coisas se harmonizarem. Se você pegar um vinho muito tânico com um queijo muito ácido, ele não vai ficar legal. A harmonização não vai ficar boa. Se você pegar um vinho com extrema acidez, com um queijo frescal, por exemplo, que eu digo sempre, a harmonização de queijos de Sauvignon Blanc com queijo Minas, frescal ou queijo de cabra fresco, né, é fantástica, né? Porque são acidez que buscam e se equilibram, uma não apaga a outra, o vinho não fica flácido e a composição é extremamente deliciosa, né? Por isso que eu me apaixonei tanto por queijo, por vinho, porque é fantástica você poder provar sensações diferentes de diversos queijos, com a harmonização dos vinhos, é sensacional. Inclusive, dá uma notícia aí que seu episódio 15 já está lançado. É isso mesmo, João? Falou aí, está lançado. Disse que ia lançar aqui agora, ao vivo. e... É isso aí. Eu acho que foi isso que ele falou, né? Episódio eu 15. Queijos também comentário. tem em terroir com a Flávia. Está lançado, está no ar aí já, né? O pessoal pode ir lá no Sun Brothers, no podcast da Spotify, e todas as redes aí, inclusive no site sunbrothers.com.br, e pode publicar, pode olhar, ouvir lá. São 15 episódios fantásticos e fala sobre tudo do vinho, doenças, terroir, poda e por aí vai. E aí, Flávia, me conte mais. Então, ó, voltando nesse negócio do queijo mineiro, Sim, é, vamos falar de uma harmonização do queijo Minas artesanal. Porque dentro do Minas artesanal, que é o queijo meia cura, eu tenho vários estágios. sim. E é de um produtor para o outro. Então, tem aquele queijinho que você compra, que ele é mais molinho, mais suave. Você percebe que ele está bem fresco, apesar dos 20 dias, ele ainda é um queijo mais macio, né? Que isso depende muito do terroir. Aí tem queijo que já está mais semi-duro, né? Que já tem uma outra característica na hora que você tem no paladar, com vinho. E tem aqueles extremamente curados. Então, assim, eu percebo que os queijeiros, eles estão começando a fazer testes. E que dentro do mesmo queijo Minas artesanal, a gente tem várias variações, porque a gente tem aquele queijeiro que lava a casca, que limpa, que grosa, que tira o negócio, sempre tá limpando, tá secando, tá colocando lá, que é aquele queijo com a casca mais lisinha. Mas a gente também tem aquele queijeiro que faz aquela maturação mais selvagem, né? Que deixa os fungos da queijaria agirem. Então, são queijos com sabores extremamente diferentes. E tem os queijeiros que brincam com produtos para maturação. Então, pode ser feito na pimenta, pode ser feito numa folha, pode ser envolto no café, Então, envolto no e são os carvão. queijos temperados, né? Isso. Então, dentro mesmo do universo do Minas artesanal, do queijo feito com pingo, de leite cru, eu tenho todas essas variações. Então, é importante a gente prestar sempre atenção na textura, na maciez, se ele tem algum outro fator externo, que são os temperados, igual o Ivan falou. Então, isso é isso aí. E tem queijo azul em Minas? Olha, tem um Tem queijo. algum que se assemelha ao Roquefort, ao Gorgonzola? Tem um Minas artesanal que eu conheço, que é o queijo do Zé Orlando de Carrancas,
E dentro da queijaria dele, ele tem esse fungo azul. Então, o queijo dele é simplesmente sensacional. Assim, da maneira como age, ele forma aquela cremosidade assim dentro. Então, é um queijo que tem uma maturação selvagem, assim, mais deixa mais o fungo agir no queijo, né? Então, esse é um queijo chamado, ele chama Bicas da Serra, esse queijo, mas é famoso como queijo do Zé Orlando. Agora, a gente também tem outros queijos em Minas, que tudo bem que sejam de leite pasteurizado, mas que tem uma certa projeção, são queijos fantásticos, que eu não posso deixar de citar a Cruzilha, que são os queijos do Empório, da queijaria, do Laticínios Cruzilha. E lá eles desenvolveram um queijo que é o azul, né? Que é um como se fosse um pouco mais suave e que já ganhou muito prêmio. E o queijeiro desse lugar, ele viu que as pessoas gostavam de comer o queijo azul com castanha, com nozes, com damasco. Então ele criou o bolo que se chama Santo Casamenteiro, que é uma mistura do queijo azul com nozes e damasco. Não sei se vocês já conhecem, já comeram, então esse também é um Já. queijo. Eu já provei. Muito É, bom, por sensacional sinal. de Brasília. É, É, que é um queijo. sensacional mesmo. E tem uma região também que eu sempre costumo falar que às vezes a gente nunca fala, mas ela é uma região muito promissora, que é a Mantiqueira. A Mantiqueira, ela é característica por produzir queijos estilo o parmesão. Então lá já é um outro processo. Na região da Sim. Mantiqueira não tem tanto o queijo Minas artesanal, que é cupinho, não sei o que lá. Lá já tem mais a massa cozida e ele já tem a tradição desse outro tipo de queijo. Que é a E que salmoura, agora, né? isso, dessa cultura. E agora também a Mantiqueira tá assim, disparando por causa dos azeites, né? Então ela Azeite está de sendo vinho, né? azeites e vinhos. Azeites e vinhos. Então, assim, é uma região riquíssima. Minas inteira, né? E café também, né? Não tenho o que falar. Nessa região da Mantiqueira a gente tem cafés muito premiados. Então, Inclusive, a região da Mantiqueira está buscando ser reconhecida como uma DOC, né? Que é uma denominação isso, de origem controlada, tanto de isso. vinho como de queijo, dos produtos todos fabricados por lá. Se isso se concretizar, vai ser um avanço grandioso, né? A Serra da Mantiqueira compreende ali São Paulo, né? Pedaço de São Paulo, um pouco Pedaço mais de do Minas, sul. pedaço do Rio, mais São Paulo Rio. e Minas, na verdade. É, é. O pessoal está perguntando aí o nome da queijaria que você falou, de Carrancas. Bicas da Serra, queijaria do Zé Orlando. Bicas. Bicas da Serra. Por que Bicas da Serra? Porque lá em Carrancas ela é uma cidade, fica num vale, né? Tem as montanhas e tem uma serra muito famosa, que se chama Serra das Bicas. E para você chegar nessa queijaria do Zé Orlando, você passa em volta dessa serra. É um lugar maravilhoso, é mágico, assim, não tem nem. Só de lembrar, assim, a gente já fica com saudades, porque ele cuida das vacas, ele faz aquela coisa bem artesanal mesmo. Ele também tem o alambique, ele produz cachaça, sensacional. Então, ele é um produtor artesanal que ama o que faz. E o Zé Orlando é uma pessoa que está precisando escoar os queijos, porque está lá em Carrancas, ele vivia muito da parte do turismo, mandava para outros lugares que tinham fluxo de turismo. Então, ele comentou comigo, Flávia, eu tenho muito queijo. Eu falei, não, nós vamos dar um jeito. Uma parte disso a gente vai dar um jeito, na verdade, né? Com o curso que a gente lançou lá em São Paulo. A gente Sim, vai escoar uma boa parte desses queijos para São Paulo, né? Se tudo der certo, Jundiaí também. E a gente conseguir também. fazer o curso em Jundiaí também, vai escoar uma parte para Jundiaí. Então, a gente, de qualquer sorte,
vai ajudar um pouco os produtores, né? E se as Com pessoas certeza. puderem procurar você também, né? Através do Instagram da Deleite Cru ou da Deguste o Sim, Brasil, né? Que isso. com certeza vai ter forma de você conseguir chegar esse queijo até essas pessoas, né? Porque você tem a logística, você tem o contato, você tem interferência em todos os cantos das pessoas que produzem os queijos, dos distribuidores em geral. Então você tem como facilitar todo esse processo de escoamento para esses pequenos produtores. Isso. Olha, vai ter doce, sabe? Da pessoa que vai lá, busca o leite e deixa aquilo lá no tacho durante 10 horas, sabe? Com o mínimo do açúcar possível. Então, aquela coisa. Essa que é a prioridade da Deguste Brasil, é o artesanal mesmo, é a pessoa que tem o amor. Para você produzir aquilo, tem que ter o amor. Então, acho O Vitor, que o Vitor, o Vitor da Sam Brothers está dizendo, se entregar esse queijo na Bahia, estou querendo. Vamos providenciar uma remessa para a Bahia, né, Flávia? vamos, com certeza. A gente manda, vai mandar. Já vou até falar com o produtor. Vou Pronto, falar com vamos dar um jeito nisso. vocês vão se surpreender com o queijo dele. Tenho É certeza inigualável. disso. Inclusive, Sim. algum desses produtores a gente vai provar na degustação que a gente vai ter, né, lá em São Paulo. Infelizmente, a Flávia não teve como participar daqui de Salvador, né, por questão de logística de entrega pela data, mas vai estar comigo em São Paulo, se tudo der certo, outras regiões lá para o sul e para o sudoeste, e a gente vai conseguir ajudar uma boa quantidade de pessoas, isso aí tudo, né? Com muito queijo e Sim. muito vinho. Tem muito, tem muito. E acho que o nosso papel, acho que nesse momento, é divulgar cada vez mais. E eu acho que quando. Eu acho que não vai voltar ao normal, assim, né? Eu acho que tudo mudou, mas eu acho que isso serviu e está servindo para as pessoas perceberem as riquezas que a gente tem no nosso país. Então, eu Sim, acho também que é um alerta para a gente se voltar para o que a gente tem aqui dentro, né? De uma certa claro. forma geral, assim. Concordo com você plenamente. Mas é isso, você quer. Fala mais aí sobre o que você quiser em relação aos queijos. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para Flávia ou para mim em relação a vinhos também, fique à vontade. Porque Pode. daqui a pouco o Instagram começa a avisar que está chegando o nosso tempo. O Instagram limita, infelizmente, os bons papos em 1 hora. Né? A gente nunca pode ultrapassar de 1 hora que eles, mete a tesoura na gente. Mas faz parte. Tem lives de diversas formas. As pessoas, tem sido uma forma das pessoas poderem distrair um pouco a mente, né, Flávia? Por falar nisso, Ivan, essa é a minha primeira live. Então, assim, eu pensava, mas assim, eu quero te agradecer porque eu falo muito no telefone, mas live tá sendo a primeira, né? Foi o podcast lá com os meninos e agora essa é a minha primeira live. E para mim também está sendo uma forma de pensar, porque eu sempre fui muito em loco, né? Sempre estar lá, sempre levar, sempre falar. E aí eu tô percebendo que agora eu tô tendo que usar e aprender a usar essas ferramentas para a gente falar e divulgar dos produtores. Então, assim, o que eu tô querendo fazer é chamar alguns produtores para que eles falem um pouco do produto. A gente já tem Importante. campanhas gravadas no canal do YouTube do Deguste Brasil, que a gente já começou a fazer com os produtores falando. Então, assim, tem produtor que fala, não deixa meu negócio morrer, né? É importante falar que uma parte dessas filmagens você fez no início do projeto, antes da Covid, né? Na região de Minas, né? Que você pegou o carro e foi percorrendo junto com o cinegrafista e filmando tudo. E é muito legal, se as pessoas puderem visitar o canal do Degusto Brasil no YouTube, visitem,
assistam, é muito gratificante. Inclusive, o Instagram também do Deguste Brasil e do Deleite Cru, né, que a Flávia solicita exatamente toda essa ajuda aos pequenos produtores de queijo. E aproveitar aqui e falar aqui que perguntou sobre os vinhos do Morro do Chapéu. Morro do Chapéu a gente tem atualmente 3 vinícolas. A Fazenda Progresso, a Vinícola Reconvexo e a Vinícola Vaz. A Vaz já tem algumas produções de vinhos nas uvas Malbec Syrah, tem um corte de Malbec Syrah e tem 2 espumantes, um Brut e um Rosé. A Vinícola Reconvexo houve o plantio este ano de Malbec Syrah e provavelmente em outubro vai estar plantando o Chardonnay. E aí a primeira leva de vinhos dele está prevista para 2021. A Fazenda Progresso é uma fazenda que envolve diversas coisas, diversos elementos. Café, vinho, frutas em geral e outras tantas diversidades de coisas, que é uma enormidade, um projeto grandioso. Todos os 3 projetos das 3 vinícolas que eu falei têm intenção para praticar o enoturismo na região. Existe projeto já pré-definido para terem restaurantes, hotéis, pousadas nessas regiões. E a Fazenda Progresso já tem uma série de vinhos já sendo produzidos, inclusive alguns vinhos em barrica. Eu tive a oportunidade de provar um vinho sem rótulo, tem uns 4, 5 anos mais ou menos, da safra 2015, se não me engano, 2016. E era um vinho fantástico, sensacional, mas eles não estão comercializando nada ainda. A única vinícola da região que comercializa vinhos já são a Vinícola Vaz, né? Mas é isso. E tem queijo lá também, tem queijo, tem café, tem tudo. Tem o queijo que os meninos lá, o queijo de cabra, que é um suíço que produz. Mas a primeira ideia, informação que eu tive de Morro de Chapéu foi de um médico que produz, que tem uma grande produção e que ele faz diversos tipos de queijo, inspirado em queijos italianos, franceses. E ele falou que ele fez isso justamente porque ele é apaixonado por bactéria, para saber como que elas iam agir, né, no queijo. Então ele tem uma cave, é uma coisa bem legal. E porque ele queria que as pessoas daqui pudessem conhecer o que era um queijo diferente e não ficar só, às vezes, no queijo que é produzido aqui. Porque a gente tem aqui na Bahia uma grande produção de requeijão, queijo tipo requeijão, que é mais tradicional, queijo coalho, mas ele procurou fazer queijos diferentes para as pessoas saberem e terem ideia da diferença. Então eu achei isso tão sensacional. E com o terroir baiano, e lá no Morro de Chapéu, eu falei assim, isso Dr. não existe. Rony. É um oásis. Dr. Rony. O João falou o nome dele aí, Dr. Rony. Tem Dr. Rony, produção de vaca, cabra, ovelha e uma cave exatamente. de pedra. Esquece show lá. Isso Dr. Rony. mesmo. O João é o proprietário lá da Vinícola Reconvexo. A gente podia fazer uma degustação Morro de Chapéu, hein? O que você acha, Ivan? Bora! Eu acho que vai ser muito legal. A gente ia fazer, né? Aí a Covid pegou a gente. Mas a gente faz online. Online não, tem que ser presencial lá. Lá pisar no colo da Reconvexo. Verdade. Mas é isso. Vamos marcar uma excursão lá para Morro do Chapéu. Olha lá, degustação, morro, top. Aí, já tem gente se escalando aí, eu tô dentro. Aí, vamos armar uma excursão lá, depois que a Covid passar aí. É isso aí. Eu acho que pode ser bem interessante. E eu também falo que eu gosto de harmonizar uma coisa que às vezes as pessoas acham estranho, mas café com queijo, assim, Galdinho, na variedade.
Ô, Flávia, tem como mandar esses queijos pro Rio? Não entendi. Tem como mandar esses queijos pro Rio? Tem, lógico, mais fácil ainda. É? É, Tem um amigo meu aí perguntando aí, o Galdino Bordalo, né, que ele é do Rio de Janeiro, como é que faz para provar esses queijos? Ele diz, aí, ó, entre em contato com a Flávia que ela com certeza manda para ir se para o Rio ele de Janeiro. quiser, a gente pode fazer um terroir das vertentes. Pode mandar um pedaço de cada produtor do Campo das Vertentes. Eu acho que pode ser bem interessante para as pessoas Aí, perceberem a Galdino, diferença pode entre um entrar queijo depois e em outro. contato pelo direct lá do Deleite Cru, fala com a Flávia que ela providencia tudo isso para você. É isso aí. E aí, Curi, estamos falando de queijo, de vinho, de café, de terroir mineiro, terroir baiano, terroir de tudo que é lado. É isso aí. Então tá, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Eu queria te agradecer, Flávio. Eu sei que a dificuldade de comunicação em Morro de Chapéu é complicada. A falta de sinal e internet aí é muito difícil, né? Muito. Mas eu que Foi tenho que muito legal. agradecer muito mesmo por você ter me dado a oportunidade de falar, da gente ajudar, de conseguir divulgar. Então eu peço que o que todo mundo conseguir divulgar, falar, né, para ajudar, para fazer o Brasil cada vez mais conhecido, eu realmente agradeço. Eu que te agradeço de coração, né? E agradeço também a Raquel, né? Que foi a Raquel que fez essa ligação entre nós dois. E ela é Foi. uma pessoa Espírito especial, né? Que Santo, hein? colocou Espírito Vitória, nós Santo. vamos fazer uma também. Vamos sim. Fala aí, garoto, beleza, irmão? E uma pessoa fantástica que ia estar com a gente agora, né, em Morro de Chapéu e nessa região toda aí, mas infelizmente aconteceu tudo isso, né? Mas dias melhores virão, já estão vindo e a gente vai conseguir realizar todos esses planos, né? Sem dúvida alguma. Vamos atrás dos queijos do Brasil, dos vinhos do Brasil. É nóis. Brigadão, viu, Flavinha? Fica com Deus. Obrigada. E cuida que em breve você possa estar retornando para Salvador, para Jundiaí, para sua família. E vamos tocar nossos projetos aí, mesmo que virtuais, e tudo vai dar certo. Vai, vai. Obrigada, Ivan. Obrigado a você. Obrigado a todo mundo que Tchau, estava tchau, presente aí gente. na live Tchau. da gente. Vá lá no podcast do Sam Brothers, que já está o episódio lá da Flávia lá no Spotify. Daqui a pouco vai estar presente em outros cantos. Obrigado, Andréa Torres. Obrigada, Andréia. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? A quarta-feira que vem a gente vai estar falando sobre terroir catarinense com o pessoal da Vinhedos Monte Agudo. E vamos que vamos. Convexo nos aguarde, com certeza, Curi. Reconvexo nos... Vamos Muito bom, lá. muito bom. Valeu, Flavinha. Até. Um beijo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tudo de bom. Tchau. Tchau.